falar com você. Vamos ter uma conversa totalmente inovadora. Está aqui comigo o Dr. Rogério de Fraga, que é médico, mas também uma pessoa apaixonada pela inovação e por tudo que o mundo pode trazer de diferente. Eu brinco que ele é meio que uma biblioteca da Alexandria, assim, encarnado nesse mundo. Então, vem comigo que você vai amar. Rogério, obrigada mais uma vez. A gente já conversou um pouco antes, mas por ter aceito estar aqui hoje. Eu que te agradeço, Márcia. É uma alegria estar aqui com você, com o teu público. É uma satisfação enorme, né, poder compartilhar assim, um pouco da jornada e o que a gente tem pela frente ainda, né? Sim. Bom, a gente aqui começa com uma sinergia quântica, né, para trabalhar todo o processo que a gente vai trazer aí e ajudar essas informações para as pessoas. De 1 a 8, um número. O que você intui? 6. Ok. Certo. Hoje a gente vai entrar com a sinergia de Mercúrio, que é justamente o planeta da comunicação, que traz todo um caminho para a gente de ancorar isso que a gente precisa hoje, né? Cada vez mais se comunicar. Gratidão. Bom, Rogério, todo mundo vai querer saber nessa primeira, porque não vai caber nada do que a gente tem tanto para falar, né? E a gente está num caminho lindo aí de muitas coisas, de trazer muita inovação também na comunicação da saúde, de uma forma com não só a saúde que a gente conhece clássica, mas a saúde como um todo, né? Física, emocional, mental e espiritual. Como que você caiu nesse mundo da saúde? Então, o pessoal está com tempo, né? Como eu caí é a história de uma vida, né? Sim. Eu, por alguma razão, sempre quis ser médico, né? Isso assim, meu pai era advogado, eu sempre tive uma relação fantástica com ele. 90%, né, acho que da estrutura filosófica que eu tenho vem de coisas que eu aprendi com ele. Modelei muito a minha perspectiva nisso. Tenho um irmão mais velho meu. Bom, eu sou o quinto de 6 filhos, né? Uhum. Todos homens? E temporão. 4 homens, 2 meninas. Tá. No meio tem um cachorro, né? Sim. O cachorro sempre fez parte da família, né? Mas, assim, foram muitas influências, né? Porque eu tinha uma certa distância de idade com os meus irmãos. Sim. Então, eles eram de adolescentes a adultos enquanto eu era criança. Então, eu vi todo mundo fazer faculdade, né? O meu irmão mais velho estudava medicina em voz alta e ele é uma pessoa, ele é geriatra, né? Um dos primeiros geriatras aí do Brasil. Então, estudando em voz alta, apaixonado pelo que faz, aquilo ali vai sendo contagiante, né? Então, foi acho que uma decisão trabalhosa, mas eram 2 grandes caminhos, né? Sim. O direito, assim, né, que vinha do meu pai, tinha muito a questão da comunicação, né? Uhum. Como meu pai falava, assim, advocare, né? Vocare é falar e ad é para si. Então, é trazer para si a responsabilidade do outro através da fala. Sim. Que lindo, hein? É bacana. E eu acho que eu fiquei a minha vida inteira procurando um jeito de ser advogado. E daí veio a área da saúde, né? Então, eu sempre quis ser médico. E daí eu demorei um tempo para passar no vestibular, passei no 3º vestibular, nesse ínterim fiz faculdade de farmácia, não cheguei a me formar porque passei no vestibular de medicina. E, assim, o tema saúde, para mim, sempre foi uma questão muito sensível das pessoas. Porque para todas as outras coisas a gente tem uma solução materializável, palatável. A maior catástrofe financeira tem uma negociação, né? A saúde, ela também tem, mas entram muitas questões. Sim. Que não são cartesianas, né? Que não são... todo mundo sabe que se fumar vai ficar doente. A questão não é saber ou não, a questão é por que fuma, né? Sim. Ainda mais quando sabe, né? Eu sei, todo mundo, né, vai...
hoje aqui no teu programa, né? Mas se fosse, né, aqueles programas assim de entrevistas, né? Antigamente, pô, como é uma vida saudável? Todo mundo sabe dizer. Uhum. Por que não faz, né? Então tem alguma chavinha nas pessoas que faltava trocar, né? Então eu fiz a faculdade de medicina, fiz residência de cirurgia geral, fiz pós-graduação, especialização em urologia, fiz mestrado, doutorado, fiz uma série de cursos não relacionados diretamente à área da saúde, Uhum. mas de alguma maneira sempre tentando entender que moeda é essa, né? Sim. Que moeda é essa? E assim, acho que para ilustrar, assim, um dia que eu tive muita convicção de por que eu caí na área da saúde, Uhum. eu estava num momento filosófico, né, com uma enfermeira amiga minha, a Gisela Cis, nós trabalhávamos juntos no Hospital de Clínicas, ela hoje se mudou para São Paulo, e a gente estava conversando em voz alta. Eu disse, mas veja lá, né, a saúde, alguém falou que a saúde é uma moeda, né, porque é um valor que a gente tem, E a gente começou a conversar em voz alta no corredor, né, do hospital. Assim, então, vamos lá, se o hospital fosse um banco, o que as pessoas depositariam e o que elas gostariam de receber como forma de investimento, de lucro? Porque no banco, assim, eu tenho aqui R$1.000, Sim. eu quero, você põe no CDI, compra isso, faz aquilo, e daí depois você vai ter R$1.113. Sim. Essa lógica aplicada no hospital. E aí, a gente conversando em voz alta, e começou a deposita saúde, deposita isso, deposita o que as pessoas depositam. E nisso levantou um acompanhante de um paciente que estava lá, eu já sei, a gente deposita esperança. É isso que a gente deposita esperança. Tá, e qual é o que você quer em troca? Eu quero a cura. Tá, então já que você tocou no assunto, vamos pensar nessa operação financeira aí, né? Sim. Vamos imaginar que você tenha uma doença incurável. Vamos imaginar que você tenha o limite da vida, na idade em que ele se manifestar. A gente não está falando de justiça, né? Adoecer não é uma injustiça, né? Tudo acaba sendo uma conjunção de uma série caminho, de né? fatores, De um processo, de caminhos. Né? De conduta, de pensamentos, Isso mesmo. de experiência de vida. Não é assim que você aperta um botão, né? Exato. Então, não tem essa questão cartesiana que, às vezes, mesmo no banco, né? Mas eu depositei, você falou que era 13% e agora, não, mas na China aconteceu não sei o quê, veio a pandemia, as empresas quebraram e não é mais 13, é 5. Então, nem aonde te foi prometido um número, é um número. E aí a gente ficou conversando com essa pessoa, e daí eu falei, mas imagine então, assim, né? Eu não sei o que você está fazendo aqui no hospital, mas imagine, sei lá, alguém da tua família tem uma doença que tem um ciclo que tem uma finitude. E ela foi acolhida, recebeu tudo o que precisava, foi humanitariamente acolhida, clinicamente acolhida, tecnologicamente acolhida, Sim. e mesmo assim a vida tem um fim e ela faleceu. Você recebeu a cura? O que é a cura? Então, era a gente fazer uma pessoa de 97 e ter 35 de novo? O que é a cura? Não seria, de repente, ela entender os 97 anos e que talvez ali seja o ponto, né, onde ela já cumpriu o propósito? Já cumpriu aquele vida, propósito? Né? E daí ele, então é isso. Então a gente deposita esperança e o que a gente quer em troca é pelo menos essa empatia dos profissionais. A gente deposita esperança e quer respeito. Então eu entendi que a operação financeira da saúde é essa. E depois eu fui me perguntar quais são as ferramentas que eu tenho para entender se alguém tem infecção na bexiga, né? Que é a parte técnica. Quais são as ferramentas que eu tenho para entender se ela precisa fazer uma quimioterapia. Mas nessa conversa eu fui me perguntar quais são as ferramentas que eu tenho para entender como as pessoas constroem a própria esperança. Sim. E aí eu fui tentar entender como as pessoas, quais são as minhas ferramentas para devolver esse respeito. Isso foi tão inquietante assim, que eu fui fazer MBA de gestão inovadora de serviços de saúde para tentar melhorar a respeitabilidade do processo.
Depois eu trabalhei como gestor num hospital, trabalho coordenando assim, alguns grupos, né? Tenho alguns posicionamentos como gestor. E no final das contas é isso, a gente preparar o cenário onde a questão técnica vai acontecer, sem dúvida. A gente vai no restaurante, você não pode ter dúvida que o chefe sabe cozinhar. Sim, é verdade. Né? Mas se você gosta de ratatouille ou de carne assada, aí é uma questão da tua história pessoal. E na saúde é a mesma coisa. Então, por que eu caí na saúde? Eu fui me conectando com isso, e isso me coloca em conexão com as pessoas de uma forma a explorar como elas construíram esse resultado. E queira ou não, eu vejo você como um profissional que conseguiu unir aquilo que teu pai falou, né, do advocare, né? Porque muitas vezes a gente, na relação médico-paciente, que a gente ouve falar, e né, as pessoas aqui também já tiveram essa relação com muitos profissionais, às vezes, assim, o profissional é excelente, claro, ninguém está aqui discutindo a condição técnica, mas ele não tem essa questão do advocare, né? De você conseguir falar com aquele ser humano, falar com aquela alma que está ali numa condição frágil de adoecimento ou de dúvida de saúde, né? Sim. Tem um aspecto disso, né, do advocare, que é você chamar para si a responsabilidade, né, que foi prospectada por aquela pessoa que está na tua frente, porque ela está depositando esperança em você. Então, eu não sei todas as áreas da medicina, estudo alguma coisa que é muito pontual, até perto do grande universo técnico da medicina. No entanto, as pessoas que depositarem esperança em mim, elas vão poder colher o respeito a essa escuta. Isso é o advocar, isso é trazer para si, eu trago para mim. Claro para todo mundo que eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho a minha máxima atenção ao que foi exposto. Né? Você veja, eu sou urologista, né? Tem pessoas que agendam consultas não sabendo bem o que o urologista faz. Isso é uma das perguntas que eu ia te falar, porque a gente fala assim, mas esse médico é do quê? É uro, né? O urologista, a gente tem mania de encurtar, né? O que é a urologia? Né? Muitas vezes, mas ele é médico de homem, então. Então, tem muitas pessoas que também entendem que o urologista que seria o oposto da ginecologia, né? Para atender homens, mas eu acho que a gente tem que esclarecer isso para as pessoas de uma forma tranquila, que o urologista faz o quê e para quê, né? Que pode atender homens e mulheres. Isso quando entendem, né? Quando descobrem que também atende mulheres, atende crianças, né? Enfim, de todas né? as idades, né? Mas a urologia tem uma história interessante, né? Antes não existia nem médico, né? De repente começou a existir médico. O médico fazia tudo. Sim. Daí dentro da medicina, os médicos que eram mais clínicos, consultores, e os médicos que operavam. Os médicos que faziam cirurgia, eles têm uma interface assim com pessoas com uma personalidade histórica que eram práticos, assim, né? Eram pessoas que não necessariamente tinham estudado medicina, mas elas entendiam de navalhas, de cortes, Esse conceito foi absorvido, foi trabalhado de forma técnica e surgiram assim os cirurgiões, que eram pessoas capazes de identificar a doença e fazer uma intervenção no corpo da outra pessoa para modificar a forma do corpo da outra pessoa, é isso que o cirurgião faz. E com essa modificação obter algum resultado diferente. Então, um câncer, uma infecção, uma necrose, um problema ali disfuncional, o cirurgião ele tem esta capacitação, né? de identificar, intervir e mudar a anatomia para que mude a fisiologia daquela pessoa. Então não existia, passou a existir o médico, daí o cirurgião dentro da medicina, e dentro dos cirurgiões, os problemas relacionados aos órgãos do sistema urinário e do sistema genital, eles tinham um jeito diferente de se comportar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma lesão no fígado, né? O fígado, se ele sangrar, o sangue cai dentro da cavidade do abdômen e a pessoa rapidamente morre, né? De hemorragia. Pode acontecer isso. Sim. Um sangramento no rim, o rim fica atrás de uma bolsa que a gente tem que chama peritônio.
Então, o próprio rim tem uma estrutura assim que pode inibir o sangramento e a pessoa não morrer deste sangramento. Uhum. Se a pessoa tiver um tumor, ele espalha de um jeito diferente. Se ela tiver uma infecção, ela espalha de um jeito diferente e ela se resolve de um jeito diferente. E como ela fica atrás do abdômen, era mais complicado eu chegar pelo abdômen. Então, um grupo específico de cirurgiões começou a acessar os rins pelas costas. Entendeu? Todo mundo sabe que se tiver dor nas costas, acho que eu estou com um problema nos meus rins, sim, né? sim. E todo mundo vai consultar por causa disso e nem sempre é. Esse grupo específico de pessoas que começou por essa demanda, assim, começou a ficar cada vez mais especializado, então é isso, a gente consegue acessar os rins desta maneira aqui. Então a urologia ela foi nascendo pela questão da posição anatômica e pela questão do desenvolvimento embriológico, porque existe um broto embriológico que chama broto urogenital. Então não é à toa que esses órgãos ficam numa posição meio externa a essa cavidade. Então, o urologista é o especialista dos rins, do canal que liga os rins à bexiga, da uretra, que é o canal que exterioriza a urina, e da região genital. Ele é médico urogenital masculino e urinário feminino. Né? Daí nasceu a ginecologia pela premissa dos cuidados daí que a mulher, que a gravidez suscitava, a menstruação, enfim, a menstruação, os ovulação, ciclos. né? E mesmo assim eu, né, me especializei numa área que chama urologia feminina ou uroginecologia. Eu não sou ginecologista, mas os problemas urinários das mulheres também são tratados por mim. Isso, eu nem sabia que existia uma urologia feminina, né? Especializada mesmo. E, assim, a gente aqui fala muito de coisas de mulheres, né? Não por você ser um homem, mas como que é essa relação do homem, né? Como houve esse desenvolvimento, né? Do homem começar a olhar, a procurar o cuidado, o trabalho, de ser atendido, né? Sim. Ele deve ter urologista mulher também, tem, né? Claro. Não, tem. Mas hoje... assim, de olhar para essa especialidade, entende? De dizer assim, puxa, acho que eu vou me cuidar também. Eu acho que mudou muito assim o modo, né, como os homens entendem o processo de cuidado da saúde. A mulher é uma exímia consumidora de produtos de saúde. Sim. Ela é, assim, se você for no Google, sim, a maior parte das propagandas são voltadas porque a mulher entende a saúde como um autocuidado. Márcia, a mulher não indica assim, nossa, eu fui num médico lá, você tem que... Bom, mas né? indica para amiga, né? Isso, vai lá no meu dermato, vai lá, nossa, fui num gastro, muito bom. O meu cardio é maravilhoso. Meu cardiologista é uma pessoa maravilhosa, né? Então, assim, eu desejo isso para você. É assim que a mulher lida. O homem também faz isso, né? Mas reservadas as proporções, existia uma crença assim, maior nos homens de invulnerabilidade, né? Então, o homem ele não entendia a saúde como um autocuidado, ele entendia como uma fragilidade. Então, os serviços de saúde passaram a gastar muito para manter a saúde do homem. Isso é tão verdade que no final dos anos 90, o governo, junto com a Sociedade Brasileira de Urologia, criou Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem. Uau! Porque a mulher, ela, desde que se entende por gente, ela vai no médico. Ela colhe o preventivo, ela vai, e passando a adolescência, a idade adulta, até a senescência, ela vai no médico. O homem, por não ir ao médico, quando ele entra no serviço de saúde, ele já tem a coronária obstruída, ele já tem um câncer metastático, ele custa muito caro para o serviço de saúde. Quando foram tentar entender por que isso é assim, é porque o homem não consome a saúde como um bem-estar, ele entende como fragilidade. Então, algo podem usar contra mim para me demitir. Sim, isso é uma coisa que a gente escuta muito, né, no meio empresarial, né? Sim. Que o homem, até vi isso quando trabalhei num hospital também 10 anos, então a gente via isso, essa informação não quero que passe, isso não vai para a empresa, Sim. né? Sempre esse medo, né? Essa informação não vai para a empresa, né? Porque se ele estiver doente, ou ele é demitido, Claro. ou se ele estiver numa concorrência de cargo,
vão pegar o mais saudável. Sim, agora pense, por exemplo, as mudanças de paradigma que nós temos, né? Imagine, então, é muito bom o check-up. É muito bom. Consumir saúde ou se conectar com a própria saúde não é apenas fazer o check-up anual, né? Então, talvez a maioria dos homens entenda assim, né? Ou dos executivos, né? Ou da própria cultura corporativa, né? Não, eu fiz o check-up, então, como se o check-up tivesse o poder de tirar alguma mazela, né? Sim. E ao descobrir as fragilidades, não conte para ninguém, mas o que você fará sobre isso? Eu manterei em silêncio. É o que eu farei, eu manterei em silêncio para que ninguém descubra. Você imagine daqui a um tempo, assim, se começa a aparecer em check-up mapeamento genético. Imagina. E eu descubro que o meu diretor de operações internacionais tem o gene do Alzheimer. Uau. A ética em cima dessa informação. Ter o gene não significa ter a doença. Mas como eu vou... Ou vamos na história, né? Se imagina, lembra, foi nos anos 80 que o Reagan foi presidente dos Estados Unidos? Sim. Décadas depois, ele apareceu com Alzheimer, né? Nós tivemos agora o presidente Biden. Sim, que não está muito bem. Clinicamente com uma síndrome cognitiva. Entendeu? E assim, a importância política corporativa é tão grande que ela pode se sobrepor, talvez, à saúde, das pessoas. Mas todo mundo sabe que não dá para ficar só numa vida contemplativa, né? Eu falo isso para os alunos, para os pós-graduandos, né? Aquela frasezinha lá. Todo dia na floresta, o leão acorda e, porque tem que se alimentar, ele sai correndo atrás da gazela, né? Sim. Todo dia na floresta, a gazela acorda e sai correndo porque o leão vai pegar. Então, não interessa se você é o leão ou a gazela, você tem que acordar e se movimentar. Então, a vida é movimento. É reativamente movimento, só que a gente não tem essa vida selvagem, né? Ou será que não, né? Eu venho um outro dia para a gente falar só sobre isso. Vamos, com certeza. Talvez a gente tenha, mas a vida é movimento. Então eu tenho que me manter em movimento. Tudo o que você faz que gera movimento é comprovadamente associado a maior longevidade, a maior saúde mental. Todas as estagnações, isso em qualquer medicina, se for na medicina chinesa, isso, estagnação vai gerar uma congestão, vai gerar uma sinusite. É filosoficamente paralisante para a saúde da pessoa, é materialmente paralisante para a saúde da pessoa. O que o homem tem de diferente? Quando a mulher consome produtos de saúde, ela também pode comprar engodos. Ela pode comprar um creme que não é rejuvenescedor, que é uma maquiagem para parecer jovem. E aí, de acordo com como ela se sente, aquilo pode ser conveniente ou não para um momento ou para uma vida toda. O homem, não, ele nega mesmo que tem problema de saúde, entendeu? E ele tem medo. Então, o serviço de saúde acolhe o homem no agravo, historicamente. Isso mudou muito nos últimos anos. Mudou mesmo, assim. Na urologia, a gente saiu, assim, de 20 anos de história de campanhas para próstata, né? Que começaram lá na Austrália, né? Com um movimento que chama Movember, né? Que era em novembro, por quê? Não deixa virar o ano sem pensar na saúde. Então, em novembro, né? Porque em dezembro vinham as festas. Sim. Né? Até na Austrália para tudo. Né? Para tudo. Então, se mexa em novembro. Movember. Entendeu? Então, daí, para chamar atenção, eles colocavam aquele bigodão, assim. Tipo, você já é isso aí, vai no uro, ele acaba descobrindo uma questão da cardio, ele fala de um problema de estômago e a gente resgata algumas pessoas. Foi se criando essa cultura. Hoje a gente tem menos preconceito, tem mais esclarecimento. Hoje as pessoas elas podem fazer teleconsultas, elas têm aplicativos, elas têm uma maneira de receber sinalizações de forma reservada, né? Porque é isso também, né? O homem não ia no médico porque é uma exposição, né? Quem vão saber que eu fui no médico, lá, né? Foi fazer o que lá, entendeu? Né? É aquela coisa mesmo que você disse aí no início, né? Quer dizer, como é que eu vou saber? Alguém vai saber que eu estou doente, né? Não vou para manter a saúde, eu vou porque eu estou doente. Eu entendo assim, né? Que é uma visão ainda meio, não vou dizer neandertal, mas é uma visão assim meio arcaica, né?
de que o homem ele era medido pela estatura, pelos músculos, né, pelo quanto ele podia beber, né, quer dizer, o último que caía na bebedeira era o mais forte, né, o álcool sempre Sim. foi a prova de, não, aquele ali é forte, ele bebe mais que todo mundo. Mas também de que era só essas métricas Sim. pobres que davam para o homem característica dele ser forte. Né? E hoje a gente não levanta espada, não tem que segurar escudo, não tem que estar dentro de uma armadura. Tudo isso era muito pesado, né? Fisicamente era pesado. Então você não tem mais esses artifícios, né, que te traduziam como um homem forte. Sim, Né? acho que essa modelagem né? é verdade. Né? E agora sim, tá, e o que é ser um homem forte? Né? Nessa verdade. sociedade. Forte que eu digo saudável, né? Que a saúde faz parte dessa força. Porque a saúde era vista como um corpo forte. Capaz de empunhar a espada, Isso, né? isso. Você falou dos Neandertais, assim, e acho que das coisas que eu li são figuras, assim, por quem eu tenho o maior apreço. Sim, eu também gosto deles. Talvez, assim, no desenvolvimento antroposófico, talvez, lá os hominídeos, eles tinham um comportamento, assim, que são os australopitecos, né, muito ancestrais. Eles não precisavam ser o mais forte, eles só não podiam ser o mais fraco. Porque daí o tigre pegava o mais fraco, entendeu? O último da né? Então era uma coisa interessante. Ele desce da árvore e o que ele é capaz de fazer? Ele comia fruta pelo chão, comia resto de outros animais. Tem muitos estudos mostrando assim que eles consumiam carne. Porque encontraram nitrogênio nos fósseis. Agora, como um ser com 1,20 m que desceu da árvore, mal andava, comia carne? Ele não caçava. Então ele comia. O que o homem ocupava, que espaço o homem ocupava na cadeia alimentar? Ele estava do lado do abutre. Sim, ele pegava o que porque sobrava. Ele pegava a carcaça e não podia ir lá porque tinha o felino na árvore. E de repente ele começa a ter lá uma seleção, um desenvolvimento, uma encefalização, né? Um desenvolvimento neural, um desenvolvimento de interação. O homem só alavanca quando ele começa a viver em grupo. Quando ele começa a viver em grupo, então, você me perguntou, o que era ser saudável sendo um hominídeo? Era não ser o mais fraco. Né? Depois, né, nas outras fases, quem conseguiu viver em grupo teve que criar códigos para viver em grupo. Então é saudável viver em grupo. Então, se eu não consigo viver com o meu grupo, eu não sou saudável para o grupo e o grupo não é saudável para mim. Ele sai e monta outro grupo. Esse grupo vira outro clã, outra casta. E depois eles entram em guerra para ver quem que é dono do sítio. Né? Mas é isso. O homem saía para caçar e morria com a neve, com a chuva. De repente ele aprendeu a plantar. Poucas coisas foram tão saudáveis para a humanidade quanto aprender a plantar. Quando o homem que tinha que empunhar a espada aprendeu a plantar, ele podia trocar isso pela inteligência de mover um arado. Ele podia trocar isso pela inteligência de escolher a melhor semente. Ele podia... Então, a força do homem, a saúde do homem, não era só mais ter uma arquitetura, né? Sim. Na psicologia evolucionista você tem, né, essas questões arquetípicas, né? O homem da grande mandíbula, o ombro largo, a mulher com a mama farta, né? Com o quadril largo. Por quê? Porque é a progenitora, né? A mater, família, né? Então você começa a ter ajustes e de repente assim, você começa a ser saudável porque trouxe ali o que na natureza chama de ipso facto, né? Que é aquilo que eu faço. O que eu faço de diferente? Né? Sabe aquela historinha do o castor faz a represa, a abelha faz a colmeia? Sim. Qual é o teu ipso facto? O que você faz? Assim? E você passa a ter uma importância ali naquele grupo, mesmo que não seja ser o caçador, que não seja ser o guerreiro. Na organização social aparece uma figura de liderança, que é o xamã.
O xamã, que é o primeiro médico, vamos assim dizer, né? o xamã salvava a vida das pessoas, salvava a vida protegendo militarmente e salvava a vida porque tinha alguma conexão que permitia que ele fizesse ungüentos, ali, remédios que salvavam a vida da pessoa. O xamã era o líder militar, o líder espiritual. O xamã é uma origem do médico. Uhum. Também é a origem de um líder social, também é a origem de uma organização militar. Com o tempo isso é desmembrado e você tem xamãs mais da área da saúde, xamãs intelectuais, xamãs, né? E a gente daí tem as organizações sociais como a gente conhece hoje. Mas o porquê do apreço pelo Neandertal? Ao Neandertal é atribuído o primeiro momento na história em que a gente enterra os nossos falecidos. Então começa aí Começa aí. Então o Neandertal... um cuidado emocional com aquele que deixou a comunidade, Isso. né? E deixou o legado, né? Sim. Então, assim, quem que morreu aqui? Morreu o Zé da Flecha aqui, né? Sim. O que fazia as melhores flechas. O cara que ensinou a gente a fazer flecha de ponta fina. Então, o indivíduo era enterrado e ao lado de onde ele era enterrado, uma flecha para dizer que ali jaz, aqui jaz o Zé da Flecha. E assim sucessivamente. A gente começa a ter a cultura de deixar o legado. Não existe nada mais saudável para uma comunidade do que respeitar o legado, né? E a importância do legado é entender o espírito da época. Numa época em que se não produzir flechas pudessem significar a morte daquela tribo, Sim. tinha que se defender. Tinha que se defender. Então, assim, não adiantava nada entender de agricultura, fazer roupas, não morrer com frio, e vir alguém e levar tudo. Levar tudo. Aquela comunidade não viveria. Esse medo de morrer e a necessidade de preservar a espécie é a centelha do DNA. Então, tudo que a gente tem de saúde ou de problema de saúde tem a ver com como eu me preservarei. Como eu preservarei minha espécie, eu não quero morrer e quero que a minha espécie sobreviva. Então, as questões que nos matam hoje, elas são diferentes, né? Sim. Hoje eu não tenho o tigre dente de sabre lá materializado, mas tem o leão do imposto de renda. Mas eu tenho, né? O leão do imposto de renda. Que está ali te esperando. Tenho várias agressões, risco de guerra, né? Eu tenho muitas situações ambientais que me colocam em risco, né? Você veja, acho que quando a gente era criança falavam, né, que falar do tempo é falta de assunto, né? Isso, é porque ou conversinha de mulher, não vai, né? Mas não leva, tem como. Não leva a lugar tem, nenhum, não né? Tem. O indivíduo numa grande cidade, ele tem que planejar se ele sai às 6 ou às 8, porque o trânsito, se choveu, se está frio, tudo isso influencia muito as condições de saúde, influencia muito o modo como o indivíduo interage com o ambiente, né? Você veja essa fatalidade lá, né, no Rio Grande do Sul. Sim. Como é que o indivíduo começou o ano? Como todo mundo lá, fazendo lista de promessas, o que eu vou fazer esse ano? Pulando 7 ondinhas. Que eu vou, não sei o quê. E de repente vem a natureza e interfere nesse plano. Se a natureza interfere nesse plano, é porque a natureza está na nossa jornada. Entendeu? E as pessoas que não foram impactadas diretamente por essa catástrofe, se é que alguém pode não ter sido minimamente, empaticamente impactado, pode não ter tido a casa alagada, mas como é que vai olhar para isso e não vai ter empatia e movimento por essas pessoas, né? E isso está acontecendo em vários lugares no mundo ao mesmo tempo. Vários cenários, né? E são cenários que interferem drasticamente na saúde, né? Interfere muito na saúde das pessoas, quer dizer, ou é catástrofe com água, agora a gente está vendo muito fogo, né? E às vezes tivemos aí anos aí aqui no Brasil, né?
questão de lama, de barragens que Sim. né? Então, é terra, fogo e ar sempre interagindo no nosso dia a dia. E a gente sempre negando que a natureza não faz parte de nós, que estamos em cima da cadeia alimentar e podemos tudo. E eu quero te perguntar assim, como foi, né, para você na tua carreira, que eu sei que está nesse movimento muito legal, trazer esse Neandertal junto com a IA, É, né? Esse caminho tecnológico, não só da medicina, mas da gente ter aí vamos dizer assim, um apoio de uma inteligência artificial. sim. Como que você juntou isso na tua vida? Não, isso é muito interessante, né? Acho que mesmo depois, né, que encefaliza e vira sapiens, né, e o modo como a gente tem o cérebro até hoje, eu acho que a humanidade sempre quis informação privilegiada, né? Acho que o xamã tinha informação Sim, privilegiada, sim, né? é. Então, as grandes culturas clássicas, né, os gregos, antes mesmo, né, os egípcios, muitas atitudes para agradar os deuses, para que a colheita seja boa, enfim, é, é, eram tentativas de antecipar alguma coisa ruim que fosse acontecer. Isso eu acho que está no DNA do ser humano, né? Uhum. Se eu puder antever alguma coisa, eu vou gerenciar a minha jornada. Talvez a administração, a gestão, elas nasçam aí, né? Porque é isso, eu tenho estoque para não viver os 7 anos De de pobreza ou pobreza. de carência, né? Então, a administração talvez se fundamente nisso, né? Fazer gestão das coisas se fundamente na proteção da escassez, porque na escassez eu não tenho opção. Quando eu tenho a fartura, não, hoje eu não quero comer isso. Eu estou escolhendo não comer porque tendo eu escolho. Na escassez, então no azul todo mundo é amigo, né? Sim, sim. Agora no vermelho, Todo mundo vai lutar. talvez eu queira que meu clã, meu núcleo se perpetue. E aí é onde esconde o leite, é onde não Sim, compartilha o pão. sim. A inteligência artificial, ela vem numa uma premissa global, assim, ou numa premissa sistêmica de me ajudar a entender os fenômenos de uma forma mais ampla a qual eu consigo com os meus recursos naturais, né? Sim. Então, vou usar um exemplo da medicina, né? Há alguns anos a IBM lançou uma inteligência artificial médica que se chamava Watson, em alusão ao Watson do Do Sherlock Sherlock Holmes. Holmes. Então você coloca lá os principais sintomas, ele puxava na literatura, ele postulava um tratamento mesmo, assim, Uhum, entendeu? Se eu municiar com informação da genômica, uhum. eu consigo assim ter pessoas que têm um determinado câncer e fazendo as combinações possíveis, ele me diz, use essa quimioterapia, que mesmo sendo mais cara, Uhum. essa vai resolver por conta da genômica dos genes desse paciente, da genética desse paciente. Então não perca tempo com Sim, sim, essa para sim. chegar nessa. Numa estruturação de quem está pagando essa conta, né, Claro. as operadoras de saúde, o SUS ou a própria pessoa, eu tenho uma economia grande aqui de tempo psíquico, De social, recursos, de né, também. recurso, não expondo a pessoa a tratamentos que sabidamente não farão bem a ela. Mas existe, por exemplo, na gestão, não, vamos começar com essa que é mais barata, depois essa daqui, depois essa que é mais complexa, essa que é mais cara, a gente deixa por último. Uhum. Então a inteligência artificial, ela poderia ajudar a fazer essa decisão, o que a gente chama de medicina de precisão. Uhum. Porque quando eu tento ser muito generalista, eu acabo empacotando as pessoas em Aham. síndromes. Quando eu empacoto, entre aspas, aí as pessoas em síndromes, eu tenho o mesmo tratamento para todo mundo. Uhum. E eu acabo perdendo a especificidade que cada indivíduo tem, Uhum. que seria a medicina de precisão, né? É, essa exposição à inteligência artificial, ela pode ser então extremamente benéfica. Quando ela sai desse cenário, na época que lançaram essa inteligência mesmo da IBM, já me lembro que lançaram uma outra assim,
o Fernando Pessoa, né? Que não é uma pessoa, né? Sim. Acho que ele tem o sobrenome Pessoa Sim, para simplificar, pra né? simplificar. Porque ele é vários, como ele mesmo dizia. Davam a obra lá do Alberto Caeiro, davam a obra de vários heterônimos para a inteligência artificial analisar de forma literária. Aham. A inteligência artificial disse que são 5 escritores diferentes. Olha E só. quando o Fernando Pessoa escreve como ele mesmo, ele diz, esse é Fernando Pessoa ele mesmo. E faz melhor ainda. Daí você pega um texto teu, Márcia, que você escreve bem, e aí você põe lá, daí ele lê 1, lê 2, lê 3, ele vê o teu padrão de escrita. Você pode pedir para a inteligência artificial, escreva esse contexto que a Márcia trouxe à moda Alberto Caeiro, e ele faz isso para você. Isso é algoritmo que faz, né? Sim. Então, é uma capacidade astronômica de fazer contas e correlações. Mas eu uso bastante inteligência artificial. Eu uso como apoio, como suporte. Eu peço para analisar texto, eu converso, né? Você tem que conversar. Uma coisa interessante que é boa para a gente falar para quem é baby boomer, que é geração X para trás, né? Sim. A inteligência artificial, ela é tida como talvez a primeira inovação que talvez tenha melhor performance com o público geração X e baby boomer do que com os mais jovens. Pois é, né? Porque o que acontece? Eu entendo assim que atualmente, né, essa geração, ela, em nível de saúde mesmo, ela está sofrendo muito com essa enxurrada de informação, né? Com essa quantidade de coisas que a gente tem que, eu não digo conhecer a fundo, né? Porque hoje para você conhecer a fundo tá complicado. A gente vai sempre na nata das coisas só, né? É um pouco disso, um pouco daquilo. E isso eu entendo que gera não só no homem, mas no homem, na mulher, na sociedade como um todo, um adoecimento também. Sem dúvida. Né? Porque assim, puxa, como que eu vou lidar com essa inteligência artificial? Como que eu vou ser engolido por ela? Né? O que vai acontecer comigo? Eu digo que essa inteligência artificial é o leão lá que acorda, né? E a gazela olha e fala assim, nossa, será que a inteligência artificial vai me engolir hoje? Não, sem dúvida. Eu acho que esse aspecto é fundamental. Primeiro lugar, não tem como negar a existência. Sim. Assim como no passado, não, esse vulcão não existe. Ele entra em erupção e te lembra que ele existe. A inteligência artificial, da maneira como foi apresentada, então ela é capaz de fazer isso. Ela não é do bem ou do mal, né? Você pega lá, mesmo a energia nuclear, eu posso fazer a bomba atômica ou fazer a radioterapia para curar o câncer. Então não é a energia, a tecnologia, ela tende a ser impessoal. Os profetas do Apocalipse, eles falam que não, que em algum momento elas vão interagir, elas vão tomar conta e a gente vai ser funcionário do robô, entendeu? Mas enquanto isso, né, não acontecer, a gente usa o nosso senso crítico para, né, tendo bom senso, fazer o melhor aproveitamento disso. A inteligência artificial, ela exige uma certa erudição de quem usa. Então, eu chego no ChatGPT, no Gemini, e eu tenho que escrever a minha pergunta de uma maneira clara. Isso chama prompt, né? Esse prompt, quanto mais bem escrito, melhor é o aproveitamento dessa IA. Então, essa erudição prévia é mais frequente na geração X e nos baby boomers do que na geração dos mais jovens, que simplificaram a linguagem, né? O vossa mercê virou vós mercê, virou você, virou C. Né? Sim. Isso é uma questão que é natural das línguas, né? Se tornando cada vez mais ágeis. Mas quando isso vai para o aproveitamento da IA, como que isso vai acontecer? Então, não é ético o estudante pedir para a inteligência artificial, faça um trabalho de conclusão de curso para mim sobre a importância da agricultura na história da humanidade. Isso não é ético. O que essa pessoa que pediu isso para a inteligência artificial aprendeu? Ela não aprendeu. Ela não aprendeu. A inteligência artificial, que é generativa, aprendeu. Curiosamente, se você perguntar, ela aprendeu. Porque ela vai ter ali naquele teu perfil a geração, por isso que é generativa, de mais um elemento para poder fazer correlações.
eu posso usar isso, né? Eu uso, eu peço sugestões de artigo, daí eu vou no Google, daí eu vou na Amazon, daí eu compro o livro, daí eu leio, daí eu Sim, volto. você usa como forma de Muito, enriquecimento muito, cultural. muito, É uma ferramenta fantástica. muito. É como E se não, fosse alguém para fazer uma resenha mesmo, isso, né? e não de ficar encostado ali, né? Exato, ela pode ter esse uso. Você faz upload de vários artigos e, olha, não estou conseguindo estabelecer uma correlação entre esse e esse autor. Uhum, Quanto mais específico você for, mais você aprende, uhum. né? Então, ela pode te gerar inúmeras possibilidades. Mas, assim, talvez na mesma manhã em que um homem de 40 anos é demitido de uma empresa de comunicação porque essa empresa comprou uma IA de alta Sim. performance que substitui o trabalho dele. Nessa mesma manhã, um jovem está recebendo nota zero porque passou-se no detector de IA, que ele usou IA para fazer o trabalho de conclusão de curso. E na mesma manhã pode ter uma criança neurodivergente estudando numa escola que, como inclusão, adquiriu um software para ensinar matemática de uma maneira mais personalizada para essa criança. Então, de novo, a IA não é do bem ou do mal, mas ela vai exigir um ajuste das pessoas. Na medicina, a gente fala assim, provavelmente o médico não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas o médico que não usa será substituído pelo que usa. Sim, muito bom. Nossa. Olha, se acredita que a gente está quase estourando o tempo, vamos ver as perguntas ali e aí depois a gente faz Vamos. alguma coisa a mais, porque eu ainda queria entrar na história do teu livro, que eu queria entender um pouco mais, mas acho que vai acabar ficando para outra mesmo. Vamos ver lá o que a gente tem. Josué Maria, na sua opinião, como o doutor vê a inovação e os avanços tecnológicos, como, por exemplo, a IA, justamente o que a gente estava falando aqui agora, né? Isso vai realmente impactar na nossa saúde Vai. física, mental, emocional e espiritual, sem cunho religioso, claro, né? Mas vai interferir na nossa relação de saúde com nós mesmos. Já impacta, né? Como eu acabei falando, a tecnologia não é maligna ou não, né? É o uso dela, né? Sim. Mas a inovação, o médico, ele tende a ser inovador à medida em que ele vai tendo que descobrir novas maneiras de tratar, de curar as pessoas. No entanto, você pega um país continental como o Brasil, que não é um país, que é um continente, né? Então, sim, a coisa mais inovadora que pode acontecer às vezes é chegar ao médico. de barquinho, né? Em De algum barco, lugar. de ambulância, né? Eu vi Ambulância. já. Então, o médico pode ser a coisa mais inovadora para o serviço de saúde daquele lugar. Com qualquer formação, ele não precisa chegar com um robô lá. Uhum. Agora é óbvio, né? Você pega o desenvolvimento, ele perguntou de tecnologia. A tecnologia 5G, 6G, né? A telefonia do jeito que está. Eu visitei um ano passado uma região, eu estava num barco e aí tinha uma comunidade indígena e o menininho pegando o sinal da internet com o celular dele ali na comunidade, entendeu? Uhum. Isso é inclusivo, entendeu? O que ele está assistindo, o que ele pensa, qual é a questão cultural envolvida, quem monitora esse rapazinho, Sim, entendeu? sim. São questões que a gente vai ter que lidar. Não tenha dúvida, assim, a saúde hoje ela é usada em várias frentes, né? Ela usa a tecnologia em várias frentes. Eu posso ajudar em diagnóstico, eu posso monitorar as pessoas. Hoje em dia existe uma série de cuidadores virtuais, entendeu? Nossa, eu nem sabia que A tinha pessoa, eu isso. sei, Né? Acho que até uma pessoa que eu posso conversar, né? As pessoas que são mais sozinhas, os né? assistentes pessoais, como a Alexa, né? A gente Sim. tem a prescrição, né? De Alexa. Porque você tem, por exemplo, uma parcela hoje de pessoas, de lares que são monohabitados por idosos. Uhum. São idosos que não têm, são independentes, mas sendo idosos, eles podem ter uma força diminuída, algumas reações diminuídas. E o isolamento, ele vem sendo associado
alterações cognitivas, alterações sociais, a ansiedade, a depressão. E hoje você consegue, entre aspas, não estar isolado, né? Puxa, a gente está com saudades aqui de uma amiga em comum, a gente faz uma videochamada. Sim, vê o rosto, Não né? está aqui, mas né, a gente usou Sim. isso muito na pandemia e reservadas as proporções, né, Ajudou um pouco. conseguiria estar em contato. Então eu consigo, por exemplo, atender pessoas, eu consigo fazer pessoas de áreas remotas terem acesso a serviços de saúde de qualidade. Existem serviços hoje que com tecnologia são prestados à distância. Então, grandes grupos de saúde vendem serviços de UTI, por exemplo. Você acomoda lá uma câmera, um robô nos monitores e o indivíduo vai dar o plantão hoje de bermuda e camiseta e fica na frente de uma televisão respondendo as dúvidas dos monitoramentos que tem pelo país. Nossa. Então, É muita tecnologia, muita, né? A gente nem imagina onde isso vai chegar, né? E isso pode ser benéfico, porque a partir do momento que eu tenho, por exemplo, um monitoramento de alguém que, estando internado, oferece informações sobre o seu corpo em tempo real, eu consigo predizer algumas coisas, né? Eu consigo risco de morte, risco de agravo. Existem assistentes pessoais, que são daí os wearables, né? A pessoa pode ter informações sobre ela mesma. Imagina a quantidade de informação que esses relógios têm sobre você. Então, é um banco de informação, né? Vamos ver outra pergunta ali. Anônimo. Doutor, o homem tem vergonha de se cuidar? Acho que pela própria anonimização da pergunta, eu acho que sim, né? Pelo jeito. Eu acho que já teve mais vergonha, né? É muito conflitante para o homem, né? Por conta do que a gente conversou aqui, encarar a falta de saúde como vulnerabilidade, né? Então, é histórico que, assim, ele tem uma dorzinha no peito, mas ele não vai no médico só se estiver infartando, porque o que tire do trabalho, o que tire do processo de identidade, ele tende a negar, né? Negar é uma forma do que na psicologia chama de coping, né? É como que lida, né? Lida negando, né? Então não lida, né? Sim. Lidar seria ter alguma estratégia, né, para tratar isso. E aí acaba sendo atendido nos agravos. Eu acredito que vergonha, outras crenças relacionadas à saúde, mas houve muita transformação na sociedade, né? Talvez assim o modelo homem mantenedor, né, e a estrutura das famílias, ela tenha mudado muito, né? Sim. Isso contribuiu para o homem também se permitir enxergar, né, os pontos onde deve melhorar. Nós temos o que é família, né, hoje, né? Então, nós temos N configurações de núcleos que são muito saudáveis, eu diria assim, para a perpetuação da nossa espécie, né? Porque elas são mais inclusivas, elas permitem que as pessoas demonstrem suas fragilidades e lidem com elas. Sim, nossa, ótimo. Tem mais uma? Vamos ver se... Ok. Aqui, a Lisandra Leal. Na sua opinião, como podemos interagir na tecnologia no dia a dia? Eu acho que isso a gente acabou até respondendo aqui agora, né? Essa visão da IA e incluir essas pessoas, né? De uma forma, não só com equipamentos, mas com a humanização disso, né? Sim. Mas eu acho que pegando assim, parafraseando aí a pergunta da Lisandra, como podemos integrar a tecnologia no dia a dia? Primeiro você precisa ter um dia a dia. O dia a dia no sentido assim de... misturando tudo que a gente conversou aqui, né? Então, o que você faz da tua vida? Como é teu dia a dia? Bom, meu dia a dia é como a música do Chico lá, né? Faço tudo igual, acordo às 6 horas da manhã. É muito interessante, assim, o cérebro da gente, ele gosta de uma certa perspectiva, assim, ele gosta de um cotidiano, ele gosta de uma certa rotina, é saudável. Mas não pode deixar tudo na rotina, né?
Por quê? Porque isso acaba sendo pouco desafiador, e daí um cérebro que tem poucos desafios tende a gerar, né, uma resposta também menos plena para essa pessoa. Sim. Quando eu falo de ter um dia a dia, é ter um dia a dia saudável. Como integrar a tecnologia no dia a dia? A diferença entre remédio e veneno é a dose, né? É. Então, Sim, assim, perfeito. a Isso mesmo. rede social é bacana, você reencontrou pessoas que fazia tempo que você não reencontrava. Algumas você entendeu porque não reencontrava. Que não vale a pena mesmo, né? Algumas, né, Você acho que assim, por olha, isso que eu não o entendi universo por é que, que ele sábio. não é padrinho dos meus filhos, né? Eu Sim. entendi porque... mas ok, hoje a gente tem talvez o dia a dia muito integrado, né? E isso pode ser extremamente ansiogênico, né? A sensação de que você está perdendo alguma coisa. Eu vou tratar da tecnologia como a gente deve tratar das redes sociais, né? Nesse momento em que a gente passou esses minutos eu gosto muito do filme Interestelar, sabe? E eu costumo falar isso para todo mundo. Como é que é? 7 minutos no planeta Miller são tantas horas no planeta Terra. A gente tem o contrário também, né? A gente aqui passou muito rapidamente, né, por uma conversa muito agradável e tem um monte de coisa na cabeça. Mais, eu tô né? com umas 10 mil perguntas aqui. Muito mas mais. Não cabe, né? E para te concluir, assim, a tecnologia, ela tem que vir e atender uma vida humana. Uma vida humana. Sempre é sobre as pessoas. Né? Sempre é sobre as pessoas. Então, a rede social na qual você enaltece aquele jantar que você teve com os amigos, não pode ser mais importante do que o jantar que você teve com os amigos. Sim. Então, você tem produtos em plataformas digitais, isso não tenha dúvida. Olha, Márcia, 5 bilhões e meio de pessoas têm internet. Você paga, o indivíduo é o flanelinha, você paga com Pix. Isso que você está falando é um número super importante. Porque, assim, ó, dentro das ferramentas tecnológicas, dentro desde assim, vamos colocar a geladeira como primeira tecnologia de poder resfriar um alimento. Nunca houve uma tecnologia na mão de tantos como hoje, né? Sim. Que 5 bilhões, não existe 5 bilhões de pessoas com geladeira ainda no mundo. Não é verdade? Que pode colocar o seu alimento resfriado dentro de uma tecnologia que só serve para gelar. É verdade. E aí, para a gente, né, talvez lançar aí, né, uma reflexão para quem nos escuta, a diferença entre remédio e veneno, sim, eu me conecto, eu vou junto, eu sei aonde as pessoas estão, elas me contam. O quanto disso é real, o quanto disso é editado, o quanto disso é fake. Porque o editado é ok, porque é algo que aconteceu melhorado, né? Sim. Eu só quero que pareça mais legal do que ruguinhas a menos, foi, né? assim. Mas o fake, né? Assim, ele entra num cenário, né? As redes sociais, elas têm algoritmo de interação, né? Respeitada a ética, uma interação sobre uma coisa polêmica, volumosa, pode valer mais do que um grande ensinamento que poucas pessoas entenderam. Sim, verdade. Então a gente tem essas questões, né? Tem hoje síndromes descritas pela interação, né, com a rede social. Tem uma que em inglês significa FOMO, que é Fear of Missing Out. Eu tô com medo de perder alguma coisa. Porque eu tô aqui desfrutando da nossa conversa enquanto meus amigos estão fazendo o quê? E eu não sei, eles estão lá, eu não tô. Podem estar fazendo uma coisa mais legal do que eu estou fazendo. Nesse momento eu acho difícil, viu? Sim, né? sim. E tem o JOMO, que é Join of Missing Out. Quer dizer, ao contrário, eu estou curtindo não estar lá com eles, né? Mas tudo isso usa de referência a rede social, entendeu? Então, a questão de você ter um dia a dia, que é ter as tuas interações de valor, você ter o teu trabalho, tudo isso vai construir o legado, né? Que daí lá no final, lá, né? Assim como o Tião da flecha foi enterrado. Sim. E olha, eu aprendi a dar nó de marinheiro com aquele cara lá, né? Então, essa questão do propósito de vida, ela não pode ser inferior à interatividade ou ao uso da tecnologia. E o filtro que a gente tem que ter, talvez seja o filtro da nossa própria vida para permitir a entrada, né? Eu adoro música.
Gosto de ouvir o músico ao vivo. É legal ouvir o vinil. Quando lançaram o CD eu comprei e quando apareceu o MP3 eu ficava baixando música a Sim. noite inteira. E hoje a gente volta e parece que da música do vinil é melhor do que... Sim. Entendeu? E aí a mensagem final da tecnologia, eu sempre uso... Eu tô tentando lembrar o nome, tem um restaurante na Espanha, em Madrid, me escapou o nome. O restaurante é de 1700, assim. Uhum. O restaurante em Madrid tem vários séculos. Daí você pensa, bom, como é que ele sobreviveu? Revolução Espanhola, Revolução Francesa, 2 guerras mundiais, Guerra Fria, ele está lá e ainda Pandemia. existe. Ele tem um segredo. Você vai lá ver como é que eles fazem a comida. Forno a lenha. Aí você pensa que é um forno a lenha com tijolo refratário, molecular, não sei o quê. Não, tem o azulejo lá que o Napoleão andou em cima, entendeu? Sim. Então é diferente, assim, se a gente falasse, se a tecnologia fosse melhor sempre, a comida molecular deveria ser melhor do que o arroz com feijão que a tua avó fazia. Sim. E ela cozinhava com um pedaço de madeira lá, assim, meio... hoje você tem um termômetro para dizer que com tantos graus você tira dali, e a avó olhava, vai tá queimar, pronto. vai queimar, tira, isso aqui tá quente, frio, e a coisa ficava... Porque tem uma coisa na produção que é o afeto. Sim. E o afeto é uma interação empática, emocional de pessoa para pessoa. Então, a tecnologia ela não pode substituir essa interação. Esse afeto, né? E ela pode otimizar e expandir esse afeto. Sim. Bom, a gente andou um monte, sabe que vai ter que voltar aqui para falar do livro, para falar das palestras, né? Tem uma perguntinha bem rápida que a gente pede no final, que o campo quântico traz. Para você, a número 3, que é para você me responder e para quem está ouvindo a gente. Vamos ver aqui. Qual segredo você ainda quer desvendar? Qual o segredo? Isso. E eu não posso responder que isso é um segredo, né? Pode. Aqui pode tudo. Se é um segredo, vamos deixar esse segredo. Não, eu vou te contar. O segredo que eu quero desvendar, ele está sendo trabalhado nisso que você acabou expondo aqui, que é o livro. Sim. Eu acredito que tem alguma configuração nesses saberes que eu fui sendo exposto durante a vida e no agregado das pessoas que eu conheci, que eu quero desvendar. E aí eu me inseri nesse projeto de escrever o livro. O livro chama Do Verso ao Metaverso. Não dê mais spoiler. Não, o nome dá. Nem vem, porque a gente vai fazer um podcast só disso. É segredo, tá, pessoal? Isso aí é segredo. Mas do verso, da época das primeiras palavras, até como nós iremos nos comunicar, é algo que eu quero desvendar. Legal. Então, fica para a próxima. Obrigada, Rogério. Obrigado. Muita gratidão mesmo. E como eu sempre digo, vamos despertar.